sei fazer. O aprender é colocar em prática aquilo que está se ouvindo, que está se fazendo. E nós estamos já há muitos anos, como igreja de Cristo, ouvindo falar, as mensagens tocando no nosso coração, as coisas acontecendo, e não sei por que nós não conseguimos colocar nada em prática. Nesses últimos dias, a igreja vem sendo atropelada por uma série de sermões que fala sobre responsabilidade, que fala sobre chamamento, que fala sobre serviço, que fala sobre estar na presença de Deus. E não é a nossa igreja, é a igreja de uma forma geral. E isso a cada dia que passa vem se falando mais. E nós entendemos que isso não é de agora, porque nós pegamos a palavra que nos ensina, a palavra que nos orienta, que é a palavra de Deus, e vemos que isso acontece e vem acontecendo desde a fundação do mundo, desde a criação do mundo. Vem essa exortação, vem essa fala, e sempre falando, profetas falam, reis falam, discípulos falam, e não sei o que acontece. Homens de Deus, e cada dia que passa fica mais, a gente não tem mais a mesma sensibilidade, parece, ou não tem aquilo que foi pregado hoje de manhã. Sobre o que foi pregado hoje de manhã aqui na igreja, irmãos? Fé. Será que a nossa fé está se esfriando? Será que a nossa fé está se acabando? Porque eu não vou me assustar se tiver, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que, será que quando Jesus voltar encontrará fé no mundo? Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Efésios. Já disse de manhã qual era o versículo que disse de manhã sobre o que nós falaríamos, e vamos estar trabalhando nesse sermão de hoje, do capítulo 4 de Efésios, do versículo 7 ao versículo de número 16. Graça segundo a proporção do dom de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado
e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Eu acho que essa leitura, eu creio, tenho certeza, que essa leitura feita pausadamente, prestando-se bastante atenção dela, poderíamos fechar as nossas Bíblias e sair para as nossas casas, que o sermão está pregado. O sermão está pronto. Porque tenho certeza que o Espírito Santo que habita em mim é aquele que habita em vós. E que a mensagem de Deus já está no coração de vocês. Mas nós vamos tentar fazer uma explanação daquilo que entendemos e daquilo que a Bíblia nos remete, nos revela e nos mostra. Cativo ao cativeiro. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção de Cristo. Irmãos, eu tive a curiosidade de ver o que é proporção no dicionário. Proporção é algo que se dá da mesma quantidade ou algo equivalente no mesmo nível. Agora, segundo a proporção de alguém, é que se vê a quantidade, a qualidade e para quem se vai dar. E quando estamos falando aqui de graça, e quando estamos falando aqui de dom, nós estamos falando de Jesus Cristo. Que o dom e a graça, ela é proporcional, segundo a vontade de Deus ou de Cristo, na vida de cada um de nós. Há uma preocupação da parte de Deus, através do seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo, de capacitar cada um de nós, de acordo com a necessidade do reino de Deus. Há a necessidade de Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, capacitar cada um de nós com seus dons, para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus se mantenha firme e forte. Então todos nós, independente se é mais bonito, se é mais feio, se é maior, se é menor, se tem mais dinheiro, menos dinheiro, se é um ferramenteiro, se é um garimpo, independente de qualquer coisa, Deus capacitou cada um de nós para estarmos dentro do corpo, onde Ele, Cristo, é a cabeça. Ele não é o cabeça, Ele é a cabeça que rege. E nós precisamos começar a entender algumas coisas, para que, quando formos praticar esse dom que Deus tem nos dado, através do Espírito Santo, saibamos qual é a forma correta de aplicá-lo. De que Deus está falando e para quem Ele está falando e com quem Ele está falando. E nós vamos começar agora a ver os objetivos da distribuição de dons. Por quê? Eu já expliquei aqui que Deus distribuiu dons para nós, para que cada um de nós tenha o seu dom para trabalhar no corpo de Cristo. E nós vamos trabalhar aqui, a partir do versículo de número 12, os objetivos da distribuição de dons. Primeiro, a distribuição de dons, versículo 12a, diz que é para aperfeiçoamento dos santos. Versículo 12a, com vistas ao aperfeiçoamento. Se você leu 11, diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenharem um serviço, para desempenharem um papel na edificação
do corpo de Cristo. Os dons que foram nos dados, irmãos, não foram nos dados para ficar guardados, nem para serem expostos, como nós costumamos fazer com os nossos diplomas. Alguns irmãos entram na sala de alguns irmãos, aqui eu não posso dizer que aqui eu não vi ainda isso, mas aqui em muitos lugares, você entra na sala, você leva 200 diplomas, tudo pendurado na parede, para que todo mundo que entre veja os diplomas. Mas às vezes a vida dessa pessoa não condiz com aquela quantidade de diplomas que ele tem. Porque tem muitos diplomas na parede, mas não exerce uma das funções que está lá, diplomado. Às vezes nós temos um monte de diploma, mas não utilizamos. Temos simplesmente o diploma. E os dons que Deus nos deu, a mim e a você, não foram para ficar pendurado na parede, nem escondido debaixo do colchão, e nem para quando alguém perguntar para você assim: irmão, você tem algum dom? Ah, eu tenho. Que dom você tem? O irmão fala lá, o irmão não fala da irmão aqui, mas o irmão fala um dom, e aquela pessoa que pergunta, fala: mas por que você não pratica então? Por que não pratica? Se é? Okay. Então nós precisamos começar a aprender com a palavra de Deus. Para que estamos aqui? O que nós viemos fazer aqui? E graças a Deus que Deus é bom para mim. Deus é maravilhoso para mim. E não sou eu que estou dizendo, eu não preciso dizer nada porque está escrito aqui. É Ele que está dizendo que os dons é para aperfeiçoamento dos santos. Esse aperfeiçoamento é para que os santos possam desempenhar o serviço. E é para que eles possam edificar. Mas não é para edificar a sua casa, não é para edificar o seu trabalho, é para edificar o corpo de Cristo. E sabe quem é o corpo de Cristo, irmão? É nós. O corpo de Cristo é a igreja de Cristo, o qual ele é o cabeça. E talvez eu, não sejamos o braço direito, nem o braço esquerdo, nem a perna direita, nem a perna esquerda, nem o coração. Talvez eu seja o dedo mindinho do corpo de Cristo. Talvez eu seja o dedo mindinho, mas sou o corpo de Cristo, faço parte do corpo de Cristo. E é isso que tem que interessar para mim, é isso que tem que importar para mim, que eu faço parte, e eu tenho que buscar o meu lugar. Se alguém me der uma luva para eu colocar as mãos, e quando eu colocar as mãos na luva, o dedo estiver fechado, o que acontece, irmãos? A minha mão entra na luva. Eu vou enfiar a mão numa luva. Todo mundo sabe o que é luva aqui, né? Vou enfiar a mão numa luva, e o dedo mindinho vai estar costurado. Eu vou conseguir enfiar a mão lá dentro? Não vou conseguir, porque a luva tem que estar perfeita para colocar o dedo lá. Porque eu faço parte, o dedo faz parte da minha mão, e a luva tem 5 dedos. E o corpo de Cristo precisa do meu dedinho pequeno, do meu dedo mindinho, assim como eu preciso do meu dedo mindinho. Nós estamos vivendo um momento, e Paulo já está falando lá para aqueles de Éfeso, que eles foram escolhidos, eles foram chamados, eles foram vocacionados para uma excelente obra, para um ministério divino, que é cuidar da obra do Senhor. E Paulo às vezes fica perplexo e entende por quê? Por que Paulo se dá tanto? Por que Paulo fala tanto? Por que Paulo busca tanto e ensina tanto? E tem que estar sempre falando, sempre ensinando a mesma coisa. Não entra na cabeça daquele povo. Sempre há dificuldades, sempre há problemas, e Paulo está sempre lá exortando e falando para que o povo possa despertar, porque eles eram gentios, eles eram romanos, mas agora eles são filhos de Deus.
Agora eles não são mais gentis, agora eles participam da mesma comunhão. Falamos sobre circuncisão na carne. Eles não foram circuncisos na carne, mas eles foram circuncisos no Espírito. Eles pertencem agora ao povo de Deus, assim como nós, assim como eu, assim como você. E Deus está nos preparando, gente. Deus está nos capacitando. Porque é interessante que nós vejam o versículo de número 8. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que subiu, se subiu foi porque desceu. E você sabe qual foi o cativo que ele levou embora, que ele levou preso ao cativeiro? O meu e o teu pecado. Para que nós pudéssemos estar livres do pecado, para podermos trabalhar na obra, para poder trabalhar na casa do Senhor. Eu e você, os escolhidos, para sermos servos, para termos uma visão, para podermos ter um objetivo. E ele vai caminhando, Paulo vai trabalhando, porque ele vai chegar lá, no versículo 16, nós vamos chegar daqui a pouco. Então o cativeiro, aquele demônio, aquele pecado, aquela coisa que te induzia, que te fazia mal, não existe mais na tua vida, ou pelo menos não deveria existir, porque Jesus venceu a morte. Lembra aquela frase? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Mas parece que nós não conseguimos entender isso. Todo mundo sabe que Jesus Cristo morreu por nós, mas parece que isso não tem muito peso na hora do nosso compromisso, na hora de mostrarmos que somos servos. Eu não sei, uma vez eu escutei de um filho dizer assim: eu não pedi para vir ao mundo, meu pai e a minha mãe que me fizeram. Mas, gente, meu pai e a minha mãe que me fizeram. Agora me criar é problema deles. Eu não pedi para vir ao mundo. Me criar é problema deles. Me dar o que eu quero é problema deles. E parece que às vezes nós falamos isso para Jesus. Eu não pedi para você morrer por mim. Morrer por você quis. Parece que com as nossas atitudes, muitas vezes, nós falamos isso para Jesus. Eu não pedi para você morrer por mim. Então não vem me cobrar responsabilidade, não. Não vem me cobrar trabalho, não. Não vem me cobrar serviço, não. Mas Paulo está aqui dizendo que nós somos tirados das garras de Satanás. Nós somos tirados da morte que estava pronta para nós, para servirmos ao Senhor. E fomos capacitados. E essa capacitação não é uma capacitação que você vai no Senac, que você vai nas FATECs, que você vai em qualquer entidade, em qualquer instituição e consegue uma capacitação que o nome merece para você. Essa capacitação é dada pelo próprio palavra. Obrigado, irmão. Deus abençoe sua vida. Essa capacitação, nós vemos no versículo de número 11 lá. Ele mesmo quem? Ele mesmo quem? Jesus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas todos eles com o mesmo propósito de aperfeiçoamento, desempenho e edificação.
esse trabalho, isso que está acontecendo na nossa vida, não é algo que vai ter um certificado no final dessa primeira etapa. Porque no versículo 13 diz assim: até que todos cheguemos, e eu fiz questão de ler várias vezes, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Para que nós todos cheguemos à unidade da fé, uma só fé, e que tenhamos um pleno, um total conhecimento do Filho de Deus. Mas você sabe para quê? Tem lá na sua Bíblia, não sei se tem na sua Bíblia, tem um A ou se tem um para. Mas esse A significa para. Para a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Deus. E eu fui também procurar o que é varonil. E varonil na minha Bíblia, no meu dicionário, varonil diz que é coragem, que age de maneira destemida e arrojada. E só quem age de maneira destemida e arrojada é Jesus Cristo. Então essa varonilidade que Ele nos dá é para que nós cheguemos lá na estatura e estrutura de varão perfeito, de varão conhecedor da palavra. E eu faço uma pergunta aqui para os irmãos. Os irmãos conhecem Jesus Cristo? Da forma que a Bíblia está dizendo? A plenitude, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nós temos o pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecimento tal que podemos nos colocar na mão dele sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação. Renato de manhã falou a respeito desses medos, dessas preocupações que às vezes nós dizemos que não temos, mas quando chega na hora, né? Quando chega na hora do teste, quando chega na hora da aprovação, nós mostramos que temos medo, e muito medo, porque ainda não chegamos ao pleno conhecimento. Ainda não chegamos. Mas a palavra de Deus nos garante que nós podemos chegar. E nós precisamos chegar. É só acompanharmos a direção que a palavra está nos levando. Para que eu preciso ser arrojado? Para que eu preciso chegar na estatura, para no pleno conhecimento do Filho de Deus? Para quê, irmão? É interessante, a Bíblia me encanta, porque sempre tem um para quê, tem um porquê, tem um mais, tem um porém. E no versículo 14 diz: para que não mais sejamos como meninos. O que é ser menino, gente? Aqui diz assim: que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Outra pergunta: nós nos deixamos levar pela astúcia humana? Nós nos deixamos levar pelo muito falar de alguns, ou pelo pouco falar? Nós estamos realmente firmados numa rocha, onde o vento balança, mas não nos tira do lugar? Ou de vez em quando nós escapamos? De vez em quando nós fugimos do lugar, saímos do lugar, por causa dos ventos fortes? Será que tem algum vento que está balançando a tua videira, irmão? Será que tem algum vento que está incomodando a tua vida? E você está se deixando levar por ele? Vento
é vento. E ninguém pode segurar o vento. E ele sopra e vai. E a gente só percebe para onde está indo quando já está bem longe. Vento é igual água do mar, eu acho. Alguém já entrou no mar, na praia, num lugar assim, e saiu caminhando numa reta? Alguém já marcou isso, entrar num lugar assim? Você está, por exemplo, está no mar, olha para o prédio, bem de frente ao prédio, eu vou entrar aqui nesse lugar. E quando você chega lá, anda aí uns 200 metros, quando você olha para trás, você já percebeu onde você está. Qual a distância que você está daquele marco que você marcou? Se você não ficar toda hora olhando para se posicionar, as ondas vão te levando, porque o vento vai, as ondas vai mexendo, porque o vento vem, faz as ondas vai mexendo, e vai mexendo na areia, vai dando problema naquelas malolas, e você vai caminhando, quando você menos percebe, você está já a quilômetros de distância. É isso que os ventos de doutrina faz na tua e na minha vida, se nós não estivermos atentos a eles. E nós precisamos nos aperfeiçoar como santos de Cristo, separados de Cristo, para chegarmos à plenitude do conhecimento da palavra de Deus. E quando eu tiver conhecimento da palavra de Deus, nunca mais eu vou sair da direção. Mas enquanto eu não tiver conhecimento da palavra de Deus, eu vou ficar para cá, para cá. Acho, não acho. Acho, não acho. E quando chegar o meu dia, como Josué leu aqui em Eclesiastes, quando chegar o meu dia, eu vou perceber que eu andei e não cheguei a lugar nenhum. E nem sei que lugar eu queria chegar, porque me deixei levar para lá e para cá. Por isso precisamos de ter, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Renato perguntou hoje de manhã: quem é a verdade? E João 14,6 responde: eu sou a verdade, o caminho e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Pilatos também perguntou para Jesus quem era a verdade, e Jesus não respondeu para Pilatos. Mas para mim e para você ele respondeu. E nós precisamos, irmãos, começar a despertar para essas pequenas coisas. Essas pequenas coisas. Qual é a minha direção? O que eu quero? Eu sou. Outro dia, acho que foi semana passada, eu perguntei: você se sente chamado? Você se sente vocacionado? Você se sente santo? Se você se sente santo, se você se sente chamado, se você se sente vocacionado, por que não está usando a sua vocação, irmão? Por que não está usando o teu dom para a obra do Senhor, irmão? Ou você acha, alguém aqui acha que não tem nenhum dom? Levanta a mão aí, quem acha que não tem nenhum dom. Agora vou fazer a pergunta ao contrário. Quem acha que tem algum dom, levanta a mão. Agora, a pergunta de novo: o que você está fazendo com o seu dom, meu irmão? Faz um paralelo aí do seu dom com os talentos da palavra. Aquele que tinha um e escondeu, a gente pode falar misericórdia, né? Mas aquele que tinha 2, que tinha 5 e usou, a gente pode falar aleluia. E você pode dizer o quê? Vou reler o versículo número 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça,
de quem todo o corpo. Agora olha a parte maravilhosa da coisa, irmãos. Olha a parte maravilhosa dessa leitura, desse texto. Olha, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado. Presta atenção, irmão, presta atenção nessa palavra. Bem consolidado pelo auxílio de quem, irmão? Na sua Bíblia, ele está na sua Bíblia aí. De todas as juntas. Das juntas, irmão. Juntas. Uma partícula, um pedaço da coisa que liga nós, que nos liga. Essas juntas têm que estar bem unidas para poder fazer. Se eu não tivesse uma junta aqui, ó, eu não movimentaria esse dedo. Se eu não tivesse uma junta aqui, eu não movimentaria esse joelho. Se eu não tivesse no braço, não movimentaria o braço. E em todo o meu corpo. Se a minha espinha não fosse, a minha coluna fosse cheia de juntas, as minhas vértebras não fossem todas cheias de juntas, eu não conseguiria me dobrar. Você não precisa ser o pastor da igreja. Você não precisa ser o vice-presidente da igreja. Você não precisa ser o diácono da igreja. Você não precisa ser o tesoureiro da igreja. Você só precisa ser o servo de Cristo e trabalhar para Cristo. Porque você é essa junta. Cristo é a cabeça. Mas se a cabeça não tiver ajuda, a cabeça faz o quê? Bota um negócio aqui no teu pescoço aqui, vê se você consegue virar a cabeça. Quando você tem um torcicolo, o que você faz? Tem que virar o corpo inteiro. Porque tua ajuda não está funcionando. É juntas, irmãos. Deus está preocupado. Porque ele diz assim, ó, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, não é de uma ou de outra, de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós só podemos crescer se as nossas juntas estiverem bem organizadas. Nós só podemos fazer um serviço bem feito se as nossas juntas estiverem funcionando bem. E você, amado, você é uma junta do corpo de Cristo. Não queira ser a cabeça, porque a cabeça é Cristo. Se Deus não te deu o dom de ser um grande líder, mas Ele deu o dom de ser um bom servo, um grande servo, um grande ajudador, um grande auxiliador. Usa o dom que Deus te deu para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Não esconde o talento que Deus te deu, porque você vai ver que depois até o que não se tem será tirado, porque a palavra de Deus diz. Eu não quero usar aqui de artimanhas não, para fazer você fazer nada. Eu estou simplesmente pregando a palavra de Deus que está aqui escrito. Não estou inventando nada para os tempos de hoje, nem quero. Morro de medo de dizer alguma coisa que Jesus Cristo não quis dizer, porque sei que o preço é grande. Mas também fico preocupado quando vejo uma igreja sem interesse, um corpo desfalecendo e não querendo buscar médico. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem um irmão que tem 52 anos de idade. E quando era muito criança, sofreu algumas dificuldades na vida. Foi brincar, raspou a barriga. Pequenininho, com 3 ou 4 anos de idade, furou o olho. Ficando com o outro irmão, furou o olho. Depois foi atropelado. Isso é um corpo grande e quebrou aqui o tornozelo. E colocaram um supino nele. E ele sempre se fazendo de coitado. E a gente sempre foi conversando com ele, sempre falando com ele. Começou a beber muito. E vou encurtar a história. Hoje, ele está com 52 anos de idade. Já não pode trabalhar mais porque o
os pinos que ele tinha na perna, no pé, o tempo foi passando e foi tudo estourando, foi tudo rasgando. Se uma hora ele foi nervoso, pegou um alicate e arrancou o pino do pé. Aí agora ele foi procurar. Agora ele vai procurar ajuda. Aí o médico falou para ele assim: rapaz, tem que operar, está tudo podre. Está tudo podre, você precisa operar. Não tem mais jeito de operar. Mas ele esperou 52 anos e nós correndo atrás. Uma vida toda trouxa. Ele sabia que precisava do médico. E se tivesse procurado naquele quando tinha 20 anos de idade, 25 anos de idade, hoje estaria muito melhor. Hoje estaria muito melhor. Que nós sabemos, nós filhos do Senhor, servos de Cristo, sabemos que precisamos às vezes de Jesus. Sabemos que precisamos estar congregando. Sabemos que precisamos estar firmes na palavra do Senhor. Mas eu não sei o que vem e nos cega. E nós nos desviamos, não deixamos passar. E vamos deixando passar. E vamos deixando passar. E de repente, Jesus volta. E eu creio que ele vai chegar para mim e dizer: Cesário, pastor Cesário, servo, não sei como é que ele vai me chamar. Por quê? Por quê que você não exortou mais? Por que você não falou mais? Por que você deixou passar em branco certas coisas? E eu vou dizer para ele: ah, Senhor, foi porque as suas ovelhas estavam cansadas e eu não quis machucá-las. E ele vai dizer para mim: não foi para esse tipo de coisa que eu te chamei. Não foi esse tipo de pastor que eu queria. Eu queria um pastor que orientasse as minhas ovelhas. Eu queria um pastor que exortasse as minhas ovelhas. Quero que elas estivessem indo para o cativeiro, sendo para ser torturado, e eles dissessem: sai daí, volta. Mesmo que para isso precisasse machucar algumas. Nós precisamos, irmãos, entender quando Deus fala com a gente. Nós estamos escutando muito sermão para o nosso irmão, para o nosso vizinho. Nós estamos escutando muito sermão e dizendo assim: olha que bom que fulano, que pena que fulano não está aqui. Esse sermão é para ciclano, esse sermão é para Bertano. Irmão, esse sermão é para você. Esse sermão é para você. Assim como ele é para mim. Assim como ele é para mim. Povo de Deus. Povo de Deus. A sua função é ser o auxiliador, ajuda, que segundo a justa cooperação de cada um, faz com que o todo cresça. O todo cresça. Versículo 10. Versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Amém? Que a palavra do Senhor possa fazer o efeito no seu coração, e que nós possamos sair daqui. Irmão, não saia daqui triste, não saia daqui cabisbaixo, saia daqui feliz, porque se a palavra falou com você, se Deus falou no teu coração, é porque Ele quer falar com você. O pai que corrige o filho é o pai que ama. É o pai que ama. Amém? Deus possa nos abençoar esta noite. Eu quero convidar a irmã Francisca. Vem cá, irmã Francisca. A irmã Francisca deve estar sabendo muito bem do que eu estou falando, né?